Olá, entusiastas de porqueiras terrorísticas! Olá, entusiastas de porqueiros terrorísticos! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje a gente antecipou boa parte dos filmes que tá pra chegar em 2025, ainda ficaram faltando alguns gêneros, mas karma que após a virada do ano a gente continua. Mas agora que 2024 tá terminando, eu precisei fazer uma pausinha pra gente começar nossas retrospectivas, e as primeiras vão ser sobre os pedacinhos de excremento que ficaram pelo caminho. Então se prepara pra descer até a fossa cinematográfica, onde a gente vai se sujar com os 8 piores desgraças em formato de filme de terror que mais trouxeram infelicidade e tristeza nesse ano de 2024. Atencione, porque esta é uma lista baseada no meu gostinho pessoal. Você pode concordar ou discordar, desde que seja com respeito, porque esse aqui é um ambiente familiar, tá pensando o quê? Mas sinta-se à vontade pra deixar a sua lista aí também nos comentários. Ah, tá, eu vou seguir aqui por ordem crescente de ruindade, tá? Então, quanto mais a lista avança, pior vai ficando. Então, se prepare porque... Ah, não, gente, anúncio da Insider de novo. Por favor, essa Insider nem é tão boa assim. Tudo bem, assim, que é confortável, que não pinica como uma roupa de algodão, mas e daí? O material é mais durável e não fica cheio de bolotinha depois de um tempo. Tá, mas e se eu gostar de bolotinha? Porque dá pra ficar arrancando assim, desfiando a roupa na rua. É um passatempo em momentos de tédio. Mas nossa, não precisa passar porque ela desamarrota no próprio corpo, pipipi, popopó, não desbota nas lavagens. Mas e se eu gostar de fazer cosplay de mendigo por aí? Como é que fica? Ok, tem bastante cor diferente mesmo, mas o que eu vou fazer com isso? Eu não vou usar tudo ao mesmo tempo. E na boa, assim, não tem a blusa polo, que é a que eu realmente gosto. Ah, tem? Ah, tem a blusa polo, mas não tem, por exemplo, é porque eu confundi, não era polo que eu tava dizendo, eu tava querendo falar da Henley, que é um corte mais diferenciado, mais fino, mais sofisticado e que... Tem também? Tá, tem a Henley, que é... né? Mas sabe como é? O que eu preciso mesmo é de camisa social pra trabalhar, né? Porque eu sou um executivo, eu não... Tem também. Camisa Future Form é o nome? Sei Future. Por que Future? Vai dizer que não molha. Não molha? Não molha. Como é que não molha? Claro que molha, gente. Camisa, tecido, molha. Quer ver? Aqui, ó. Ih, rapaz. Rapaz, não molha mesmo, não? Que isso? E tem outras roupas com esse tecido aqui? Calça. Tá, vamos ver se não molha também. Gente. Ah, se botar debaixo d'água ela molha, mas se cair água nela assim, ela repele. Entendi. E o que mais tem aqui? Saia? Não, saia eu não uso saia. O que é que eu vou fazer com saia? Ok, eu podia dar de presente pra minha esposa de Natal, mas sem desconto não rola não. Tem desconto? Super 815 é o cupom, dá 15% de desconto. Ah, quer saber? Tá, eu vou testar essa Insider aí, só pra me livrar dessa encheção. Sai daqui, sai dali. Alguns momentos depois... Oi pessoal, tudo bem? Gente, que roupa delícia! É levinha, macia, gostosa. Vem cá, será que eu posso dormir com ela? Tecnologia, variedade, conforto, performance no seu estilo e a prova de reclamão é com a Insider. E a nossa lista inicia com um filme que chegou em dezembro de 2023 e que por isso acabou me escapando para a lista do ano passado. Mas como ele não poderia passar ileso, já que é bem ruim, eu precisei trazer ele aqui. A Maldição do Queen Mary é uma tentativa de mesclar terror de assombração com horror psicológico que utiliza como cenário o icônico e real navio Queen Mary, que hoje está aposentado e serve como atração turística graças à sua fama de assombrado. O filme entrelaça duas narrativas principais. Numa mão, uma família contemporânea que visita o navio para propor um projeto de marketing para recuperar o interesse público nele. Na outra, uma outra família, de 1930, que protagonizou eventos traumáticos no navio. Não vou negar que eu até gosto da ousadia em tentar fugir do óbvio em diversas esferas, assim como nessa narrativa paralela, da mesma forma que eu também gosto da ambiência gasta, sombria, pesada e opressora do lugar. Até por isso esse filme conseguiu ficar apenas em 8º. Mas, ainda assim, ele apareceu aqui. E isso se deve ao fato da coisa não ter saído tão bem como a encomenda, já que a Maldição do Queen Mary é excessivamente emaranhado e complicado, de modo que dilui qualquer potencial de diversão. Pense numa mitologia largada ao Deus dará, desesperada para atingir uma complexidade
que nunca se concretiza, de forma que uma ideia nunca deixa a outra chegar a algum lugar realmente consistente. A direção até se esforça para dar um gás com um estilismo na montagem, com uma criação de clima, aparições fantasmagóricas em segundo plano e outras firulas, mas além de se perder nos saltos temporais sem conexão, não consegue contornar o tanto que a trama do presente se engasga ao seguir por tantas tangentes sem nexo. Quanto à trama do passado, mesmo mais interessante, é contada num pinga-pinga tão grande que seu mistério acaba perdendo o impacto. Aliás, o mistério acaba perdendo o mistério, porque demora tanto para chegar onde precisa que dá tempo da gente ultrapassar com folga e deduzir tudo que vai acontecer. Já os sustos jamais conseguem superar aquela fórmula cansada, fragilizando o impacto de momentos mais importantes. E depois disso tudo, o clímax ainda é apressado, deixando perguntas importantes sem resposta e a gente que lute para tentar achar algum significado para as diversas patifarias que esse filme inventa. E o que não pode faltar em listas de piores do ano? Ganhou 10 pontos quem respondeu filme de tubarão. E o da vez é Sob as Águas do Sena. Production française que, como o título anuncia, transporta os ataques do seu tutu geneticamente adaptado e altamente evoluído pro famoso rio que corta a França, o Rio Sena. Iniciativa que me pareceu querer surfar no hype das Olimpíadas de Paris deste ano, com uma premissa da natureza sendo afetada pelas atitudes humanas e gerando consequências inimagináveis. O intuito é até bom, mas a realização não consegue evitar de cair em discursinhos ambientais rasos, mal resolvidos e até indecisos. Defende uma coisa, daí coloca personagens imbecis garoteando pra sucatear o próprio discurso, só pra mais tarde tentar retomar o que defendia antes, mas aí a gente já nem sabe mais o que é que o filme quer dizer. Fato é que pra onde quer que aponte o dedo, o projeto não consegue estruturar uma crítica sem recorrer a espantalhos completamente caricatos e afetados. Além disso, enquanto Sob as Águas do Sena não se decide também se quer ser levado a sério ou quer ser apreciado como uma completa farsa, vai se entupindo de pataquadas idiotas mal engembradas, pessimamente justificadas e horrendamente conectadas. A grande verdade é que nada faz sentido com nada aqui. O comportamento do bichão mesmo não tem qualquer nexo. Primeiro porque ele sempre aparece em cena gritando. Eu não entendi, tem uma voz de mulher, o bicho. Bexiga é isso. Depois ainda tem uns absurdos sobre sua reprodução, tem também atitudes sem sentido dos humanos. Olha, tem um tubarão assassino na água. O que faremos? Mergulhar. Essa não, o tubarão assassino atacou. Quem poderia prever? Nossa, agora tem vários tubarões na água. E o que faremos desta vez? Mergulhar. Essa não, os tubarões atacaram. Quem poderia prever? Mas o que faremos agora? Mergulhar. Vai tomar banho no Sena. E claro que esse tipo de perigo artificial sempre dá ruim pra geral. Menos pros mocinhos. Eles não fazem absolutamente nada de diferente, mas podem encarar os bichos cara a cara, nadar com eles, jogar biriba, mas atacados eles não serão. Mas gente, convenhamos, é porque os tubarões têm dieta restritiva a figurantes e coadjuvantes. E então, depois de uma marretada de imbecilidades na nossa cara, o filme ainda se degringola num terceiro ato tão sem nexo que chega a ser ofensivo. E tudo isso pra, mais do que qualquer coisa, dar margem a continuações. Eca! Quero não. Esse próximo é um projeto da Blumhouse que me surpreende terem pego o roteiro e achado que algo proveitoso poderia sair dele. Em Imaginário Brinquedo Diabólico, um bichinho de pelúcia desenvolve uma personalidade imaginária e começa a exigir tarefas cada vez mais perigosas de uma pivetinha. Achou alguma coisa curiosa nessa premissa? Pois parou por aí, tá? Ela não passa de uma desculpa esfarrapada para esse filme enfileirar ideias totalmente lugar comum. Tudo que esse filme vai tentar fazer já foi feito um cabogilhão de vezes e melhor. Mas ele tem essa pegada boba e leve, justamente para alcançar um público infanto-juvenil que não tem tanta referência. Até por isso a atenção aqui é controlada para nunca passar de uma certa medida. Quando poderia extrapolar, a cena se encerra logo para não melindrar demais a garotada. Fora que tudo o que acontece ao longo de boa parte da duração não tem consequências, gente. A sensação que dá é que o filme tem receio de acontecer. Ele tá sempre se guardando para frente, e para frente, e para frente. Portanto, pode contar com pesadelos e alucinações que só levam alguns sustinhos, que não nego, até funcionam, já que por mais autolimitado que seja, a direção até consegue usar os padrões que copia a seu favor para construir uma iminênciazinha e um sustinho bacana. No entanto, o filme faz a gente dar um pulinho, mas continua se afogando nos clichês e sem sair do lugar, até que chega no terceiro ato e pode finalmente acontecer. Mas além de ser tarde para empolgar, é daquele jeito que o vilão só exibe implacabilidade muito grande com coadjuvantes e figurantes. E falando do elenco, tirando a menininha que foi salva pela própria imaturidade interpretativa,
falta aos demais essa leveza, a percepção, na verdade, do tom do projeto no qual estão metidos para poder encarar situações sem tanta solenidade, sem se levar tão a sério, porque estão de um jeito que parece que, meu Deus do céu, uma tragédia shakespeariana. Nossa, dá até uma vergonhinha alheia, vou te falar. Agora, apesar de aparecer em quinto lugar, a gente pode dizer que esse próximo filme é um avanço, acredite ou não. Pois pense comigo, se o primeiro Ursinho Pooh Sangue e Mel ficou em primeiro na lista do ano passado, e a continuação agora ficou em quinto, é uma vitória. E parte disso se deve ao aprimoramento visual e sonoro que quase enganam que esse filme é mais do que realmente é. Contudo, não demora para se revelar como uma pataquada slasher bem qualquer coisa, com vilões bobalhoides sem muito apelo e que param num vale entre a bizarrice e a galhofagem. Os realizadores até tentaram abandonar o aspecto cartunesco para dar lugar a uma imagem mais séria, mas deu não. Os bichinhos aqui são meio toscos pra causarem qualquer apavoro. A caracterização do Corujão mesmo parece fantasia de escola de samba, gente. E chega a ser engraçado como, mesmo colocando os vilões pra falarem, o roteiro tenha tanta dificuldade pra estabelecer uma mínima lógica, uma mínima motivação pra eles agirem como estão agindo. E, gente, até Jason, até Mike Myers, que não falavam, percorriam um trajeto com uma certa coerência. Mas aqui, nem isso. É um salto de um lugar pro outro, de uma vítima aborrecida para outra. Ok, alguns ataques até podem gerar um certo impactozinho, mas tirando isso, a condução do terror em geral é bem capenga, fragmentada e sem coesão. Do nada aparece um novo figurante para servir de vítima. Aí morrem, o filme enrola um pouquinho e pula pro próximo ataque de vítimas aleatórias que a gente não liga. No meio disso, o diretor roteirista até finge desenvolver o protagonista, Christopher Robin, abordando certos traumas e consequências dos eventos do primeiro filme, mas logo o cineasta troca os pés pelas mãos e se perde num draminha abobleblis sobre um irmão raptado e não sei o que. E é curioso que esse tema só surge agora, mas o protagonista não fala em outra coisa. Claro, isso aconteceu para que o filme pudesse fazer um link do drama pessoal do cidadão com a existência dos bichos. E eu acho maravilhoso como o filme se convence que está construindo um grande mistério, sendo que a gente é capaz de desvendar as surpresas nas primeiras menções do tema. E tá aí, Ursinho Pooh Sangue e Mel 2 só é melhor do que o primeiro porque, convenhamos, esse havia colocado o sarrafo lá embaixo, então era muito fácil superar. Agora, em quarto, Gods of the Deep, ou Deuses das Profundezas, nem deveria entrar nessa lista, pois eu procuro sempre evitar filmes irrelevantes no cenário comercial. Mais uma vez que eu fui fisgado pela premissa dessa bomba sobre um grupo que descobre uma abertura misteriosa em águas profundas e decide fazer uma expedição, e acabei sendo punido por uma obra totalmente porcaria, eu preciso incluir ela aqui até para servir de alerta para quem ainda não viu, né? A expectativa era compor um horror Lovecraftiano subaquático com quê de Alien e Enigma do Horizonte, mas a realidade passou bem longe disso, assim, bem longe. Desde a estética, que mais remete a um set de TV dos anos 70, até os diálogos que mais parecem fazer parte de um trabalhinho de escola de tão amadores, o filme nunca chega perto de proporcionar qualquer tipo de entretenimento. Até mesmo os momentos que deveriam ser de maior suspense se esfarelam num ritmo capenga, condições precárias e soluções que nunca saem da camada criativa mais superficial. Quanto aos efeitos visuais, olha, se a narrativa fosse bacana, eu até teria mais boa vontade, mas como não é, é mais uma pá de cal para enterrar essa desgraça. As criaturas parecem feitas com fantasias compradas em camelô. O bichão das profundezas, oh, coitado, é patético e não faz mais do que uma mesma munganga repetitiva. E tal execução fubuia acaba minando qualquer possibilidade de imersão. Até sonoramente os realizadores falharam em construir uma mínima atmosfera, porque faltam efeitos sonoros, falta ambiência. Portanto, o filme falha em explorar o seu curioso conceito inicial, transformando o que poderia ser uma fascinante exploração das profundezas marinhas em uma experiência pobre, vagabunda, sem inspiração e sonolenta. E enquanto fracassa conceitualmente com uma ficção científica de baixo custo, ainda falta a noção para reconhecer as limitações financeiras para evitar avançar em áreas que claramente não teria dinheiro e conhecimento para se desenvolver bem, mas deixando sim uma puta sensação de perda de tempo pra gente que assiste e para quem se envolveu nessa desgraça. Estão prontos para o pódio? Pois em terceiro lugar,
O filme Panga é esse Um Estranho no Bosque. Se tem alguma pinta de parece saber o que tá fazendo no início, não demora para isso derreter e o filme se revelar um completo sanduíche de pão. Tem uma patifariazinha no início, outra patifariazinha no fim, mas nada de relevante para rechear ali no meio, além de um grupo genérico interagindo de forma genérica, numa cabana de férias genérica, em torno de uma protagonista aborrecidamente traumatizada fazendo um drama genérico. Bacana a iniciativa de escalar uma atriz fora dos padrões estéticos, mas quando a guria é uma tança insuportável, isso acaba pesando contra a causa. É uma carinha de sofrência barata ao longo do filme inteiro, que minha nossa! E isso apenas pro filme tentar levantar um suspensezinho mequetrefe se ela tentou ou não se auto... no passado. E como é um filme sem conteúdo, tenta se justificar como um suspense, criando encrencas aleatórias. Pois é, do nada surge um climinha de estranheza com um personagem esquisitão lá, aí do nada vem um assassinato tão sem fundamento, tão sem aviso, tão sem preparação, que eu tô até agora tentando entender como é que o filme chegou nisso. E mesmo que com isso o roteiro acabe dando um jeito de criar algum tipo de intriga com a troca de suspeita entre os personagens, de quem matou o dito cujo, logo fica sem saber pra onde ir. Até que vem mais uma virada igualmente do Neida, um dos personagens tem a personalidade totalmente transformada. De um cara centrado, polido, companheiro e paciente, dá uma coringada inexplicável. E o mais curioso é que ele despiroca enquanto tava conseguindo exatamente o que ele queria, conquistar a minazinha lá. Era só ter um pouquinho mais de paciência que ela tava amolecendo. Mas é quando o filme tenta conectar todas as patifarias que deu início que o que já tava ruim piora estrogonoficamente. Se o cineasta forçasse um pouquinho mais, era capaz de estourar as morróidas tudo. Ah, e só pra completar, o maluco que dirigiu essa birosca aprendeu com o Zack Snyder a enfiar uma câmera lenta pra toda e qualquer ação mais trivial possível. Se bem que nem deve ter sido uma decisão estética, né? Mas pra alongar o filme, que sem esses esticamentos, arriscaria ficar com menos de 1h10. Já pensou? Seria muita vergonha, né? Quando eu era adolescente, estava começando a conhecer um pouquinho mais de cinema, eu tive uma certa ideia para fazer um filme que seria conduzida de uma forma poética que eu achava genial. Até que o tempo passou, eu comecei a conhecer um pouquinho mais de cinema, de narrativa, de vida, para então perceber que essa minha ideia tinha nada de revolucionária. Era só um monte de mais do mesmo, enfeitado com um monte de nada pretensioso que fingia ser o diferentão. Pois bem, essa foi precisamente a vibe que Alice no País das Trevas me passou. Ele basicamente procura recontar a história de Alice no País das Maravilhas, mas de um jeito boçal e vazio. É o mais puro suco de pretensão adolescente que conhece nada de nada, mas se acha o revolucionário, o poeta, o genial, o brilhante. A história, pessoal, é um fiapo que mal serviria de fio dental de passista de escola de samba. É um monte de lé sem cré vazio, umas conversas mole que não levam a lugar algum, não comunicam nada de útil e apenas adiam uma certa revelação pro final. Mas à toa, já que se trata de um negocinho tão novelesco quanto previsível. Já perceberam, né, como esses filmes assim, eles trabalham num suspense achando que estão sendo muito misteriosos, mas não sabem trabalhar e fica nessa. A gente vai lá pra frente, já fica antecipando, fica só esperando o filme chegar onde a gente sabe que ele vai chegar. Quanto à condução, muito da básica. E não é nem por falta de grana não, tá? O filme não esbanja no valor de produção, mas dá pra ver que eles conseguiriam se arrumar com o que tinham, se soubessem o que estavam contando, se tivessem uma boa história. O que faltou foi bom senso e capacidade narrativa mesmo. E olha só que curioso, esse é mais um filme que abusa das câmeras lentas aborrecidas, sem justificativa que não fosse dar uma esticadinha pra deixar o filme com uma duração de longa-metragem. Uma tremenda pena, pois sendo mais curto, pelo menos não seria tão torturante. E pra piorar, ainda é um filme todo partido. Pois é, se as ideias não comunicam nada de útil, elas também não se comunicam entre si. Tem um quá-quá-quá aqui, termina, quebra, tem outro quá-quá-quá ali, termina, quebra. O roteiro acha que tá construindo alguma coisa, mas qualquer algo que não fosse aborrecimento ficou só na cabeça de quem criou essa jossa. Na prática mesmo, o negócio anda e não sai do lugar. É a protagonista tendo uma sequência de pesadelos, um atrás do outro, nos gerando essa mesma sensação, a de estar num pesadelo. E não de uma forma proveitosa, valiosa ou minimamente marcante. Por fim, conquistando o nosso título de pior filme de terror de 2024, minha camisa já estava entregando, né? Vem aquele filme que só estava esperando o miquinho cair no domínio público para dar uma estragada em sua memória. Mousetrap,
A diversão agora é outra. Também conhecido como o filme do Mickey Assassino, pois de forma totalmente aleatória, o dono do salão de jogos onde o filme se passa tinha o hábito de assistir ao desenho do Mickey clássico num projetor. Assim como, de forma completamente aleatória, ele tinha uma máscara do Mickey que vai passar a usar quando, de forma igualmente aleatória, acaba sendo possuído por sabe-se lá o quê. Sim, porque essa desgrama aqui é qualquer coisa menos o Mickey. Não há qualquer mínima referência ao personagem. É só um panacão com uma máscara. Até a roupa é um negócio tanto faz, uma coisa de jogador de hóquei. As risadinhas, a forma de falar, as atitudes são totalmente genéricas. O que eu penso é que eles tinham em mente fazer um filme de slasher. Aí eles pensaram, bom, E se a gente usar o Mickey que vai entrar em domínio público? aí só botaram a máscara e é isso. E não só isso, como tudo aqui é largado ao mais tanto faz possível. E sabe aquela convenção que é quase uma lenda de que assassinos e slashers se teletransportam? Isso aqui é estupidamente representado através da literalidade. O que não faz o menor sentido. Se é um cara real, possuído, por que ele se teletransporta? Ah, e o ponto fraco do sujeito é uma luz de lanterna estroboscópica. Pois é, nem se pergunte muito para não se estressar. E a grande trama é a coisa mais simples possível. Jovens estavam fazendo uma curtição no salão de festas e então o possuído da máscara de Mickey decidiu atacar. É só isso, nada mais que isso. E claro, como um filme mequetrefe que se preze, a trupe de vítimas aqui é composta por um bando de jovens genéricos conversando besteiras qualquer coisa só pra encher linguiça. Não, mas o filme acha que tá abalando com um triângulo amoroso que é o ó. Nada não. Até porque o que os atores fazem aqui dá nem pra chamar de atuação, tá mais pra fingimento. Carece de verdade, de entusiasmo, de desenvoltura, de presença cênica e você entendeu. Não, gente, o rapaz que faz o nerdão mesmo é... Ei, como ele é ruim. E pense numa falta até de timing generalizada. Para falarem o texto, para reagirem, para se comportarem. Sim, porque a montagem também capenga horrores. E óbvio que tamanha falta de atributos afeta as cenas de ataques também, que são uma porqueira como a gente poderia imaginar a partir de todo o resto. Ah, gente, como eu podia esquecer? Bom, é fácil, porque a minha mente não tá fazendo a menor questão de guardar qualquer coisa sobre esse filme. Mas tem também aqui uma tentativa de deixar o filme mais complexo, mais intrincado, mais sofisticado, com um flash forward sobre uma das sobreviventes sendo interrogada na cadeia. Mas além do esquisito conceito dos detetives interrogando ela na cela, os diálogos são horrendos, como se fosse um aluno de quinta série tentando reproduzir clichês. E aí, pra piorar, fica uma intercalação horrendamente chata de passado e presente que não faz uma mínima conexão, sabe? O que ela tá falando aqui com o que vai acontecer. Não tem, é só um monte de glé com cré aqui e um monte de glé com cré lá. A gente quer que a bagaça ande logo pra ver se acaba, mas como o filme fica intercalando, só parece atrasar o fim, o que acaba sendo uma baita tortura. Agora, pra não dizer que não tem nada que preste aqui, tem uma cena de morte no final que realmente me surpreendeu e me animou por me deixar ver uma personagem chata se lascar bonito. Mas evidentemente isso não foi o bastante para salvar essa desgraça que já estava condenada ao inferno do audiovisual com louvor. E como menções desonrosas, eu acho que vale mencionar ainda a libertação, o exorcismo, o tarô da morte, mergulho noturno e é isso aí. Esses aí realmente são bem fraquinhos. São tão fracos que nem conseguiram ser tão ruins assim pra entrar nessa lista. E dá tempo ainda de você dar um insider de presente pra quem você ama ou se dar esse presentão. Só lembrando que com o meu cupom SUPER815 você garante 15% de desconto em qualquer compra lá na loja da Insider. Então é isso, mais um Super 8 e está chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Olha pra cá. Até a próxima e tchau. Deu?